Olha aqui, não é necessário pesquisar muito para você encontrar por aí frases do tipo: tudo que você faz volta para você. Ainda te perguntam se você estaria satisfeito com essa afirmação ou se isso te assusta. É comum também ouvirmos falar: a lei de retorno é infalível. Essas afirmações são absolutamente falsas. Apesar delas se encontrarem na história do gênero humano, e essa autoria também já se perdeu na noite das eras, a verdade é que essas hipóteses são falsas porque elas não encontram nenhuma prova científica a respeito. O fato é que não passam de afirmações absurdas, partindo de uma premissa, de um fundamento ou base, que é leis que regem a matéria. Partiu-se do movimento dos astros, de equações matemáticas, da física, da química, entre outros ramos da ciência. Todas essas leis, elas regem as coisas materiais. E quando nós estamos falando de fazer, não fazer, nós estamos tratando do gênero humano. Assim é que a gente vai falar de espíritos, são seres desencarnados, as almas desencarnadas, ou nós estaremos falando dos seres humanos, as almas encarnadas. Nós estamos tratando de seres espirituais. Será que as leis que regem a matéria são aplicáveis aos seres espirituais, cujo mundo primitivo é o mundo espiritual? Bem, pessoal, é disso que a gente vai falar, e se você estiver interessado, vem comigo para a gente seguir nessa jornada de conhecimento. Bem, meus amigos, quem afirma que tudo que você faz volta para você, está falando de lei de causa e efeito. E ele está pressupondo uma fatalidade, uma atração irresistível, uma lei infalível que rege os destinos da humanidade, confundindo-se com aquilo que se convencionou chamar ou denominar de karma. Eu tenho aqui em minhas mãos uma colinha que eu estou usando aqui para o desenvolvimento desse nosso tema, porque, olha, gente, é preciso pesquisar muito. Então, as informações que eu quero compartilhar, elas partem de pressupostos da doutrina espírita. E, portanto, eu vou te indicar aqui, no decorrer desse papo, alguns elementos, alguns fundamentos e também as fontes onde você vai encontrar essas respostas. O karma, como você já sabe, é uma expressão que vem do sânscrito e que significa uma ação ou uma obra e o seu respectivo efeito. Para os hindus, trata-se de um princípio de causa e efeito, também chamado do princípio do karma, em que a intenção e as ações de um indivíduo, que seria a causa, vão influenciar no futuro desse mesmo indivíduo como os efeitos. Seria uma retribuição moral. E nesse sentido, vai se concluir que ações boas vão te trazer um bom karma. Você terá renascimentos mais felizes. Perceba você que nesse sentido já estamos tratando de reencarnação. Enquanto que as más ações vão resultar em um mau karma. E, portanto, você só terá renascimentos infelizes. Para a gente desenvolver essa nossa reflexão, é importante saber se o Espiritismo valida isso, essa ideia de que tudo que você faz volta para você. A gente vai prosseguir nesse nosso encontro, mas eu já quero te afirmar de imediato: não é verdade. Tudo que você faz não volta para você. Primeiramente,
vamos aqui esclarecer uma vez mais. Em Espiritismo não há lei de causa e efeito, que a gente já demonstrou aqui. Então você pode buscar aqui em algum lugar um vídeo em que você vai encontrar as explicações necessárias para compreender que no Espiritismo não existe essa história de lei de causa e efeito. Na verdade, a grande lei que rege o universo é a da continuidade. E esta lei nos remete a uma outra, também de natureza moral, que é a lei do progresso. O fundamento disso é o item 11 do capítulo 6, Uranografia Geral, que está lá na obra A Gênese. Nós vamos encontrar ali uma afirmação muito importante. Kardec escreve: a natureza jamais se opõe a ela mesma. Eu tenho que esclarecer que ali a transcrição é de uma comunicação de um espírito, na Sociedade Espírita de Paris, é o espírito Galileu. E Kardec, então, vai desenvolvendo os temas ali e usa essas explicações trazidas por esse magnânimo espírito. Nos degraus da vida, desde o último dos seres até Deus, vige essa lei de continuidade. As forças que estão contidas em cada ser da criação, ela vai formar no conjunto uma série. E a soma de todas essas forças vão se confundir na própria geratriz, que é Deus, o Criador. E essa é a lei universal. Não, nós não estamos falando de volta para o todo, nem cada um saiu de um pedacinho, uma fagulha de Deus, não é disso que se trata. Nós estamos falando que cada ser é dotado de suas forças, dos seus atributos, e, portanto, ele vai formar uma série, um conjunto com os demais. É por isso que nós vamos falar daqui a pouco de solidariedade e harmonia também. A soma de todas essas forças que vão se confundir, vão resultar na própria geratriz, é a lei universal, é a lei da continuidade. Ela vai importar numa outra lei, que é a de harmonia da criação. No universo criado por Deus, não há desarmonia. Então, aqui a gente já vai pensando como é que seria estranho um Deus que cria um universo harmônico em todos os sentidos e, de repente, ter uma lei dessa natureza que você faz, volta para você inexoravelmente. Do mesmo modo que nós temos a variedade de seres, nós temos a unidade. Essa unidade da criação é a própria harmonia. A variedade, como a gente diz, são a diversidade, a variedade infinita dos seres. Lá no item 15 da obra A Gênese, nesse capítulo 6, a gente lê o seguinte: o mundo em seu surgimento não se apresentava em sua força e plenitude de vida. Não, o poder criador não se contradiz nunca. E como todas as coisas, o universo nasceu criança. Veja que então é uma lei de continuidade. Nós temos as fases que vão perpassando todas as coisas. Nessa nossa pesquisa, algo que foi muito interessante descobrir é que no sistema do mundo físico, a única base de todo o sistema repousa, veja você, na imortalidade das almas. E é por esse motivo que vai se afirmar que no espetáculo da criação, só essa base de todo o sistema é verdadeira. A gente então se lembra lá do Livro dos Espíritos que o mundo material ele poderia jamais ter existido, porque o mundo espiritual é um mundo primitivo. Mas o objetivo das obras da criação, ou seja, usar esse mundo material, ela facilita, desperta o pensamento e a inteligência do espírito. Dessa forma, os seres, então, descobrem em cada mundo que for habitando, à medida que vai sucedendo nas reencarnações, ele vai encontrando, vai aprendendo, vai descobrindo o poder e a sabedoria de Deus
Criador dos mundos. E aí, nesse processo, a gente pergunta, há solidariedade entre as almas? O que de fato nos reúne enquanto uma família humana habitando os diversos mundos? Então, nessa obra que a gente mencionou, lá no capítulo 6 da obra A Gênese, a gente vai aprender que, primeiramente, nós vamos nos encontrar enquanto humanidade, nas relações, em razão das funções da vida, que são os encontros temporários, onde nós vamos, portanto, como já mencionado, despertando pensamento, inteligência e os atributos sendo despertados à medida que a gente vai adquirindo conhecimento. Isso acontece nas sucessivas reencarnações. São encontros temporários. E depois, mais tarde, começamos a nos reunir por simpatia. E aí são novos e duradouros encontros. Não falou de antipatia, não, falou de simpatia. E é assim que solidariedade e fraternidade, cujos significados a gente ainda não entende, não compreende, vão se fortalecendo. A gente, então, necessita das sucessivas reencarnações. Essa solidariedade e fraternidade, que a gente ainda não entende, é a irradiação do Espírito Divino que vai envolver todo o universo. Essa irradiação do Espírito Divino, ele vai permanecer como o nosso modelo primitivo. Então, solidariedade e fraternidade está na base. É o modelo primitivo e é também o último da perfeição espiritual. Nós vamos encontrar na criação solidariedade e fraternidade. Tudo se encadeia em um universo, desde o átomo até o arcanjo. Então, há uma solidariedade, há uma lei de continuidade, há uma lei de progresso, há fraternidade. E nós vamos descobrindo, vamos aprendendo. Isso já nos envolve desde a criação do universo, desde quando fomos criados. Isso vai nos envolvendo. É o modelo primitivo, mas é o modelo que nós vamos alcançar quando chegarmos a espírito puro. A gente partiu de solidariedade e fraternidade do universo para conosco, de Deus para conosco, dos seres para conosco. E nós vamos chegar no ponto culminante da evolução também dessa mesma maneira. Solidariedade e fraternidade. Só que um dado. Nós vamos compreender. Se a gente entendeu esses fundamentos, vamos então agora tratar dessa falácia. Por que é falso afirmar que tudo o que você faz volta para você de uma maneira inexorável? No item 61 da obra A Gênese, a original, de 1868, tem uma frase lapidar, que é aquela que trata do poder infinito da natureza e da ideia que nós devemos fazer, do seu modo de agir nas diversas partes do imenso universo. Está lá no item 61 do capítulo 6. O autor espiritual desse texto, ele prossegue e diz assim: habituados como estamos a julgar as coisas segundo nossa pobre e pequena morada, dentro de regras que temos reconhecido na Terra, preste atenção nisso. Nós julgamos de acordo com as regras que a gente tem reconhecido na Terra. Então, como eu iniciei dizendo, nós usamos leis que regem a matéria, que a gente acabou de descobrir aqui na Terra, e a gente já está querendo abarcar o universo, quer explicar tudo. E isso é impossível, até porque a gente não possui conhecimento adequado para a gente fazer esse tipo de afirmação. Então, nós nos habituamos a fazer julgamento. E esses julgamentos, nós vamos julgar a Deus, aos outros, a todas as coisas, segundo regras que a gente aprende aqui na Terra. Uma pobre e pequena morada. Nesse sentido, a gente não pode julgar o universo, tem lugar que a gente não conhece. É imprescindível que no decorrer das sucessivas reencarnações, a gente vá descobrindo a verdade universal, qual seja a natureza toda poderosa, ela age conforme os lugares, conforme os tempos e conforme as circunstâncias. Se
em a natureza, nós estamos sujeitos a tudo que está ao nosso redor, estando em conformidade com lugar, tempo e circunstância, como que eu posso afirmar que tudo que eu faço volta? Não, não é assim que funciona. Se a natureza se conforma a lugares, aos tempos, às circunstâncias, é falso pretender lei do karma. Por quê? Porque supõe destino, supõe causa e efeito. Portanto, não. Tudo que você faz não volta mesmo para você. Mas a gente precisa falar mais um pouquinho sobre isso. Observe que a natureza, segundo aquela lei que rege todo o universo, que é a harmonia geral da criação, ela é única na harmonia, mas ela é múltipla nas produções. Nesse mesmo capítulo 6, no item 63, você vai encontrar essa afirmação. Assim como esta, né? Que nenhum rosto dos seres humanos são iguais aos outros. Em todo o gênero humano, há também uma diversidade prodigiosa espalhadas por todas as moradas, as diversas moradas na casa do Pai, que é todos esses orbes que estão aí espalhados. Muitos a gente não conhece por conta da infinita variedade, da imensidade. Isso está lá também no item 64 da obra A Gênese de 1868. Agora, vamos falar um pouquinho da ciência. A ciência já alcançou tudo? Já descobriu tudo? Trata de tudo? Responde a tudo? Não. A ciência humana só alcançou uma noção matemática das séries das coisas que são secundárias. Mas ela ainda não abarca a causa primeira. Ela ainda não está face a face com a causa primeira. Lembra lá do livro dos Espíritos? Os espíritos que não são superiores nem puros, eles sentem e adivinham Deus. Mas aquele que se encontra face a face com Deus, que vê e compreende, precisa estar face a face. São os espíritos superiores a puros. No item 58 da obra A Gênese, nós temos, então, essa crítica, que a ciência humana ainda está, de modo, comprovando algumas coisas, não abarca tudo, muita coisa é especulativa, outras já se comprovou, mas está apenas no campo desse nosso planeta e das leis que vão reger por aqui. Mas, como a gente sabe, a natureza ela vai agir conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Então, nem tudo que acontece por aqui vai acontecer nos outros orbes. A gente está falando, ciência trabalha com coisas secundárias, matéria física. Ainda não chegou nas causas primárias, ou coisas primárias, que é a metafísica. Alma, Deus, entre outras coisas. Então, como a gente vem afirmando, para que existe o mundo material? Ele é objeto da atividade do espírito. A finalidade é que ele, a partir disso, desenvolva todas as suas faculdades. Quais são essas faculdades? Faculdades do espírito. Senso moral, razão, vontade, imaginação, livre-arbítrio. Mais uma vez, isso está lá no capítulo 6, no item 10 da obra Gênese. O corpo físico, instrumento do espírito, permite que a gente, então, adquira habilidades, aptidões, vá aprendendo, desenvolvendo pensamento, inteligência. Para cada nova reencarnação, nós vamos necessitar de um novo corpo. E, dessa maneira, nós mesmos vamos aperfeiçoando esse nosso corpo, para que a gente possa usar. Então, a necessidade vem primeiro, o aperfeiçoamento depois, e depois o uso, a experiência. Aí a gente, então, aprende lá na obra A Gênese que o espírito desenvolve e completa o seu próprio corpo físico, o seu próprio organismo, para se adaptar às novas necessidades que vão surgindo. Veja você, lei do progresso de novo, esse processo é progressivo. À medida que o espírito vai experimentando a necessidade de manifestar essas novas faculdades, ele vai, então,
sentindo a necessidade de adaptar o seu instrumento para o melhor uso. Então, a gente está entendendo que tudo parte de progresso, de aperfeiçoamento do organismo. Então, tudo vai se encadeando. E é por isso que esses espíritos agindo num corpo físico não ainda adaptado às suas necessidades, faz com que ele cometa equívocos, por exemplo, entre outras coisas. Então, vamos verificar por que o universo não é reativo. Ora, ele não nasceu criança e ele não segue a lei de continuidade, de progresso, ele progride à medida que o habitante desse mesmo universo progride, que é a humanidade. Então, a reação, como a gente aprendeu o seu significado, seria um ato ou um efeito de reagir. É o comportamento de um ser vivo, manifestado em presença de estímulo. Então, o universo, ele está sendo estimulado por nós para reagir em contrário, se comportando dessa forma, ou o universo, ele segue leis. O universo é o mundo material que serve para a gente aprender, para a gente desenvolver as nossas faculdades enquanto espírito. Então, por que ele iria reagir a nós? Na física, a reação é uma força da mesma magnitude, mas que opera em oposição a uma outra força. Então, tudo que você faz volta a ação e uma reação, uma causa e um efeito, volta para você, destino, karma. Que história é essa? Porém, pessoal, reação e consequência no Espiritismo não são sinônimos. Para nós, os espíritos, a consequência, ela será um resultado que vamos encontrar após a gente avaliar as encarnações anteriores. Então, aí a gente planeja o futuro, toma novas resoluções que vão nos guiar na próxima reencarnação. Portanto, consequência para espírito é resultado ou deriva de um raciocínio lógico, de uma inferência, de uma dedução. Nenhum espírito é igual ao outro. Então, em caso algum, vão existir consequências inevitáveis ou inexoráveis. Teremos progresso, nós teremos experiência, nós teremos instrução, continuidade, harmonia e progresso. Lá no item 11 do capítulo 6 de A Gênese, de 1868, a gente encontra a seguinte expressão: a natureza jamais se opõe a ela mesma. Então, o que constitui o ser espiritual? Segundo nós aprendemos no capítulo 11, item 23, dessa mesma obra, da obra Gênesis, não é a origem do espírito que vai torná-lo um ser distinto dos demais. O que o torna um ser distinto dos demais são os seus atributos especiais, os quais ele está dotado. Mas quando ele entra na humanidade, o senso moral, o livre-arbítrio, e é só aí, e não outro momento, que ele passa a exercer responsabilidade dos seus atos. Então é importante dizer, o simples ignorante pode agir? Pode. Tem responsabilidade dos seus atos? Não. Então o espiritismo se ocupa dele, não é objeto de estudo. Então tudo que ele faz não volta para ele. Porque diante de Deus, qual a responsabilidade que ele tem? Ele é como se fosse uma criança na sua infância. Essa lei de continuidade e a harmonia vai nos indicar que, para esses espíritos simples e ignorantes, nós não teremos a responsabilidade de atos praticados. No entanto, pessoal, mesmo nessa situação de já se encontrando no estado de alma humana, o espírito, portanto, já tem senso moral, tem livre-arbítrio, começa a se responsabilizar por seus atos, ele possui consciência dos atos, mas ele não tem lucidez de consciência. Sua lucidez de consciência é adquirida à medida que vai reencarnando sucessivamente, vai passando pelos graus de evolução. Ora, mas há um processo para a gente analisar os nossos atos, para a gente poder reencarnar, fazer um planejamento, escolher o gênero de prova.
Então, o que o espírito faz segundo o nosso aprendizado? Para preparar a nova experiência, ele vai proceder assim. Primeiro, ele vai examinar o que ele fez durante a sua encarnação. Depois, ele vai passar em revista tudo que ele aprendeu. Ele vai buscar reconhecer suas faltas. Ele vai elaborar seus planos para as futuras reencarnações. E tomar as melhores resoluções para se conduzir na nova existência. E ali, nela, ele vai procurar fazer o seu melhor segundo esse planejamento. Resumindo, para cada espírito, cada existência é um passo adiante no caminho do progresso, uma espécie de escola de educação. Mas lá na obra O Céu e o Inferno, a gente sabe que reconhecimento de culpa, arrependimento e expiação, bem como o retorno sincero ao bem, ele não é um processo simples realizado por todo e qualquer espírito. Cada um vai levar um tempo mais ou menos longo para completar esse processo em relação a cada imperfeição que ele vai reconhecendo à medida que ele progride. Portanto, não. O que você faz não volta para você como uma lei inexorável. Por quê? Porque o juiz da causa é você. Ora, o espírito simples e ignorante, como a gente falou, ele não possui moral nem inteligência. Então, ele não tem responsabilidade pelos seus atos. A consciência dos atos não importa numa consciência lúcida. E aqui é que está o pulo do gato. Na Revista Espírita de 1864, o Kardec deixou muito claro, é na medida em que a alma goza do seu livre-arbítrio que sua responsabilidade cresce, em razão do desenvolvimento da inteligência. Pessoal, então, não é bem assim que você faz volta. A responsabilização dos atos, ela está de acordo com esse conhecimento que você vai adquirindo. E com a sua consciência, porque quem vai julgar é você. Então, é falsa a lei de a cada um segundo suas obras, que Jesus nos ensinou. De jeito nenhum, ela é completamente correta, a cada um segundo suas obras. Agora, o que vem o Espiritismo explicar acerca disso? Porque isso também consta do magistério de Jesus. O Espiritismo vem repetir que o espírito somente é responsabilizado conforme o esclarecimento que já tem adquirido. Não se trata de uma responsabilização externa a ele, que isso é heteronomia. É um exame de consciência que ele faz. Isso é autonomia. Veja, naquele processo dos 5 passos que a gente acabou de mencionar. A responsabilidade vai ser sempre proporcional à elevação e ao conhecimento adquirido, que é a inevitável lei de progresso. Bom, aqui vale a pena a gente lembrar, recordar da questão 262A do Livro dos Espíritos. Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Então, tudo que você faz não volta inexoravelmente para você. Por quê? Porque a expiação é progresso da humanidade, não outra coisa. Veja, a lei é de progresso. E o que é inexorável? Lei de continuidade. Você está continuando a aprender. Então, você aprende para não errar. Aí, então, você fez algo, volta para você. Que história é essa? Você não aprendeu ainda? Ah, não, você vai aprender com esse castigo? De jeito nenhum. O universo não te castiga nem te recompensa. O universo permite que você desenvolva pensamento e inteligência. Que você utilize as coisas materiais para um aprendizado, para você se instruir na experiência. É disso que se trata. Indo lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, a encarnação é meio para os espíritos chegarem à perfeição. Conforme ele desenvolve a sua inteligência, a responsabilidade cresce para ele. E cada um, no seu quadrado, vai avaliar a encarnação do seu ponto de vista. E lá nessa questão a gente aprendeu, para uns é missão, para outros é estação. Então, como é que você enxerga isso? Como é que você está lidando com isso? Então, não é verdade que o universo ele reage a você. O universo ele é harmônico, ele não é reativo. De acordo com a questão 166 também do Livro dos Espíritos, a reencarnação tem o quê? Finalidade expiatória. E essa é a ocasião em que o espírito progride, se transforma e se despoja
das suas impurezas. Imagina o universo reagindo e você fazendo, aí volta para você. Meu Deus, isso tem que ter um cuidado muito grande, pessoal, porque essa não é a ideia. O número de reencarnações, ela varia de espírito para espírito. Uns vão mais rápido, outros mais lentamente. Elas são sempre numerosas para todos, mas a ideia não é de reação, a ideia é de consequência, ou seja, resultado de um conjunto de circunstâncias. Quando a gente for afirmar certas coisas, a gente tem que ter o cuidado de um estudo mais profundo, porque a gente, senão, cai no vazio. Nós temos espíritos simples e ignorantes, nós temos os espíritos imperfeitos, os bons espíritos, os espíritos superiores, os espíritos puros. Imagina o universo sendo inexoravelmente reativo. Não, o nosso encontro é de fraternidade e solidariedade. A gente nem compreendeu isso ainda conforme o Espírito nos esclareceu lá no capítulo 6 da obra Gênesis. Se isso é verdade, a fraternidade e a solidariedade vai demonstrar que, repetindo Jesus como ele entende a caridade, nós teremos, portanto, os espíritos se perdoando. Então, não há esse tudo que eu faço volta para mim. Tá certo? Isso é lei da física. Eu jogo uma bolinha azul na parede, ela volta azul, né? Ela não volta verde. Mas para os espíritos, não é assim que funciona. Porque nós estamos numa cadeia de seres em que nós resultamos na instrução, na intuição e no serviço. A gente se ajuda mutuamente. Esse foi o nosso encontro. Queria que você se inscrevesse no nosso canal, curtisse, comentasse, compartilhasse esse vídeo nas suas redes sociais se você entendeu que é relevante e deixar um comentário aí para nós. Se quiser, se torne membro ou use a chave Pix para contribuir com o nosso canal. A gente se vê no próximo encontro. Até lá!